Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você faria no lugar dela. Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura, porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto. Eu não tinha planejado usar aquele vestido, mas ele estava ali, jogado sobre a cadeira como se tivesse sido escolhido por outra parte de mim. Aquela parte que pensa sem palavras, que sente antes de obedecer. Preto, liso, justo na medida do que não se deve. Enquanto subia o zíper, senti a pressão no ventre. Como se o tecido sussurrasse, você sabe o que está fazendo. Mas eu não sabia. Ele me chamara para conversar no final do expediente. Sobre sua proposta de reajuste, disse. Voz neutra. Olhos fixos. Como quem não está convidando. Mas me convidou. O corredor do 12º andar estava silencioso. As luzes frias, o eco dos meus saltos, o frio leve que atravessava a pele fina do meu vestido. E eu ali, sozinha, pensando em tudo que poderia ser mal interpretado, ou bem interpretado demais. Bati na porta com os nós dos dedos. Uma batida leve. De quem quer ser ouvida, mas não tanto. Entra. A voz dele cortou o ar. Grave. Baixa. Entrei. A sala estava vazia de intenções, mas cheia de presença. Ele estava de pé, encostado na estante. Camisa social azul clara, mangas dobradas. O contorno dos braços denunciava um corpo escondido por formalidades. Senta um pouco. Obedeci. Mas não estava sentada. Estava sendo vigiada. Pelo olhar dele, que não era urgente, era lento. Como quem desembrulha um presente. Eu li sua proposta. Assenti. Mas não respondi. Minha boca estava seca. Minha pele, quente. As costas das coxas pressionadas contra o couro frio da cadeira. O vestido colava. E eu senti que cada segundo ali era um fio de navalha. Achei interessante. Mas, silêncio. Me diz você. Por que acha que merece esse aumento? Ele sabia. Sabia que aquela pergunta não era profissional. Eu abri a boca. Não para falar, para respirar. Eu comecei, sem começar. Mas ele já tinha vindo. Devagar. 3 passos. Estava ao lado da minha cadeira. A mão esquerda dele pousou sobre a mesa, próxima demais do meu joelho. Fica tranquila. Eu quero te ouvir. A voz dele era macia, como seda morna, mas não tranquilizava. Provocava. Meu corpo reagiu como se tocado, mesmo sem contato. Eu trabalho aqui há 3 anos, sempre cumpri metas, nunca faltei, e a frase morreu. Porque ele se abaixou. Pegou uma caneta no chão. Mas demorou. E naquele segundo, o ombro dele roçou meu joelho. Não foi um toque. Foi uma confissão sem palavras. Eu endureci. Ele não. Continue, disse, como se nada. Mas a forma como ele voltou a se sentar, a maneira como os olhos dele seguravam os meus, não era mais conversa. Era um jogo. Eu terminei minha frase. Ele sorriu. Bom argumento. O sorriso era oblíquo, cortante. Ele abriu a gaveta. Puxou um envelope. Mas antes de qualquer decisão, queria te fazer um convite. Silêncio. Ele empurrou o envelope pela mesa. Eu olhei. Era um ingresso. Evento fechado. Hotel 5 estrelas. Vai ter uma reunião da diretoria lá, mas é mais informal. Ambiente mais leve. Queria sua opinião sobre umas ideias. Pode ser bom para você mostrar seu valor. Não era um convite. Era um teste. Eu segurei o envelope. As pontas dos nossos dedos se roçaram. Leve. Frio. Elétrico. Obrigada, senhor. Me chama de Eduardo. Ele disse isso e sorriu. Como quem já sabe o que vem depois.
Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. O elevador era espelhado e cruel. Cada reflexo devolvia a pergunta que eu tentava engolir. O que você está fazendo? Quarto andar. Hotel de luxo. Tapete grosso. Luz amarelada demais. Cheiro de madeira e intenções. Eu estava ali por causa de um aumento. Era o que eu repetia. Mas o vestido de seda nude colava nas minhas costas como se soubesse que era mentira. O som do salto abafado pelo carpete. Meu corpo tenso. A pulsação nas tênues camadas entre as pernas. A cada passo, um pensamento. Boa noite. Nome? A recepcionista olhou sem olhar. Eu disse meu nome. Ela sorriu com código. Sala privada, fim do corredor. Corredor de hotel. Cenário de tudo que não se diz em voz alta. Quando abri a porta, o som grave de uma música instrumental me atravessou. Mesa de vidro. Uma garrafa de vinho já aberta. Eduardo estava de costas, olhando pela sacada. Camisa branca. Calça escura. A luz da cidade refletia no vidro e desenhava seu corpo em sombras. Ele não se virou de imediato. Gosto de lugares com vista. Sua voz. Aquela voz. A gente vê as coisas de outro jeito, né? Eu fechei a porta. A mão trêmula, mas firme. Achei que teria mais gente aqui. Ele virou. Devagar. Achei que você não viria. Silêncio. Vinho sendo servido. A taça foi estendida para mim. Nossos dedos se tocaram de novo. Dessa vez, ele deixou. O calor do toque. A pele dele era morna. Firme. Sentamos. A conversa começou leve. Ideias. Projetos. Palavras grandes que vestiam intenções pequenas. Mas os olhares, eles iam ficando mais longos. Os silêncios, mais cheios. Ele passou a mão na nuca. A camisa repuxou no peito. Eu vi. Vi o contorno dos músculos. O leve brilho de suor no colo. Senti. Senti o calor se acumular entre as coxas. A pressão crescer. O corpo querendo sair do controle. Você é muito articulada. Não tinha notado isso antes. Talvez você não estivesse prestando atenção. Silêncio. Agora eu tô. Ele disse sem sorrir. A mão dele estava perto. Muito. E eu podia jurar que, se o tempo parasse, a pele entre nós acenderia. Mas ninguém se moveu. Quer ver a vista? Levantei. Ele veio junto. A varanda era pequena. O vento frio bateu nas minhas pernas nuas. Meus mamilos endureceram sob o tecido fino. E eu não sabia mais se queria ir embora ou cair. Ele estava atrás de mim. Perto demais. Isso aqui é mais do que um aumento, né? Eu devia sair agora. Mas não consegui. Eu não sei do que você está falando. Ele riu. Baixo. Sabe sim. O joelho dele roçou na parte de trás da minha perna. E foi como se me abrisse por dentro. Sem encostar. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Não dormi naquela noite. O travesseiro tinha cheiro de pensamento sujo. A camisola colava. E meu corpo latejava. A cena repetia. O vento. A varanda. O joelho. A voz dele. Sabe sim. No dia seguinte, fingi normalidade. Mas a normalidade me rejeitou. Eduardo passou por mim no corredor e não disse nada. Mas o olhar era um aviso. Eu me sentei, abri e-mails, respondi metas. Mas o calor no meu ventre dizia que o jogo não tinha acabado. No final do expediente, um envelope. Sem remetente. Sem palavras. Dentro, apenas um papel com um número de sala. 3 andares abaixo. A hora, 18h40. A mão trêmula segurou o papel como se fosse dinamite. Esperei o prédio esvaziar. Cada minuto, um tambor no meu peito. Cada som no corredor, uma promessa. Desci. A sala estava entreaberta. Ele já estava lá. Camisa escura. As luzes da sala apagadas. Apenas a luz do abajur acesa, recortando seu rosto como num filme. Achei que não viria. Achei que você não fosse convidar. Silêncio. Ele se levantou. Foi até o frigobar. Pegou 2 copos. Uísque. Precisa relaxar? Preciso entender. Ele riu.
Aquela risada que atravessa sem permissão. Entender? Tem coisas que só se sentem. Entregou o copo. Nossos dedos se tocaram. Ele demorou a soltar. Aproximei-me da janela. Eu precisava respirar, mas o ar estava impregnado dele, do perfume amadeirado, do som da respiração dele, do calor que ele exalava, mesmo sem tocar. Eu queria mostrar uma coisa. Ele tirou o paletó, deixou sobre a cadeira, enrolou as mangas devagar. Um botão da manga caiu no chão, e ele ficou ali, agachado, pegando o botão. O mesmo gesto da caneta. A mesma aproximação. Dessa vez, ele não roçou. Encostou. O ombro tocou a lateral da minha coxa. E eu arfei. Ele levantou devagar. Estava próximo. Muito. Tem certeza que quer esse aumento? Tenho certeza que você sabe o que está fazendo. Ele não respondeu. Apenas passou o dedo indicador pela manga do meu braço. Leve. Quase inexistente. Mas meu corpo inteiro se acendeu como um campo minado. A pele dele era quente. O toque, lento. Isso é errado. Ele sorriu. Mas você está aqui. Me virei. Olhei de frente. Os olhos dele estavam escuros. A boca, entreaberta. E a respiração dele tocava minha bochecha. E então ele disse: fala que não quer, que eu paro. Mas eu não disse. Porque eu não sabia mais se queria que ele parasse, ou que ele me destruísse ali mesmo. Ela não viu. Mas ele viu, tudo. Não nos tocamos. Não ainda. Mas o corpo já sabia. Estava em guerra. Contra a vontade. Contra a razão. Contra o que viriam a dizer. Naquela terça-feira, fui chamada para revisar uma apresentação. Sozinha com ele. De novo. Na sala dos espelhos. Uma das salas menores da empresa, com espelho inteiro na parede lateral, feita para treinamentos e talvez para confrontos. Ele já estava lá, blazer escuro, camisa sem gravata e um cheiro, o cheiro que agora morava dentro de mim. Trouxe os slides? Ele perguntou, sem tirar os olhos de mim. Trouxe, mas esqueci tudo. As mãos suavam, a saia colava nas coxas. E o espelho devolvia uma imagem minha que eu não conhecia. Mais ereta, mais quente, mais consciente. Ele sentou ao meu lado. O toque do joelho, o calor do cotovelo, a voz baixa, quase rouca. Aquele tópico de resultados, você pode me explicar melhor? Era só um pedido profissional. Mas o jeito que ele disse resultados fez minha pele tremer. Fui explicar. Mas a boca falhava, porque ele não olhava a tela. Olhava minha boca. Você sempre fica assim, quando é observada. Meu coração parou. Assim como? Com as bochechas vermelhas. E esse leve arrepio aqui. Ele passou o dedo na lateral do meu braço. Tão leve. Como se perguntasse em braille. Eu recuei. Meio passo. Mas o espelho estava atrás. E no reflexo, vi tudo. Meu peito arfando. Os mamilos marcados sob a blusa leve. As pernas tensas. A boca semiaberta. Eu me desejei. E isso doeu. Ele se aproximou. O rosto dele próximo do meu ouvido. A voz quente, baixa. Eu fico pensando, como seria ouvir você gemer? Mas baixinho. Como se estivesse tentando esconder. Fechei os olhos. O corpo inteiro vibrou. Mas ninguém se moveu. Não era sexo. Era algo pior. Era a entrega. Ele tocou minha cintura. Rápido. Como quem testa a pressão. Como quem mede o abismo. Eu não reagi. Eu devia parar. Então para. Ele não parou. O toque subiu. As mãos dele estavam quentes. Firmes. Pararam na base da minha nuca. E o rosto, a boca, quase encostava na minha. Mas não encostou. Ele apenas disse: ainda não. E saiu da sala. Como se nada. Me deixando com reflexo, e com o corpo inteiro latejando de falta. Mas a maneira como ele saiu, me despiu mais do que se tivesse ficado. Chovia. E meu corpo sentia como se estivesse sendo arrastado por dentro. Cada gota na pele era uma lembrança do que ele não fez. Do que deixou no ar. Da boca que quase veio.
Passei o dia tentando me esconder nos relatórios. Mas a memória me traía. Cada movimento do meu corpo parecia ensaiado por ele. No final da tarde, 1h30. Preciso de você comigo no arquivo subterrâneo. Agora. E Arquivo. Subsolo. Lugar onde ninguém vai. Lugar onde se enterra o que não pode ser visto. O elevador desceu lento. Meu coração, mais rápido. Quando a porta abriu, ele já estava lá. De costas. Mexendo em pastas. Como se fosse verdade. Feche a porta. Fechei. O barulho ecoou como um disparo. Ele virou. Olhos baixos. Mandíbula travada. Passou por mim, próximo demais. O perfume dele me cortou. Sabe por que você está aqui? Para ajudar. Ele riu. Cínico. Lento. Não mente para mim. Silêncio. Ele me encurralou contra as estantes de metal. O corpo dele próximo. A mão encostada próxima à minha cabeça. Você se pergunta o tempo todo se eu vou te tocar. Eu também. Então toca. A frase saiu. Sozinha. Como um grito mudo. Ele me olhou. Fixo. Como se me despisse com os olhos. E então, não me tocou. Encostou a testa na minha. A respiração dele fundida na minha. A mão passou rente ao meu quadril, mas sem pousar. Tem ideia do que você faz comigo? Eu queria dizer que sim. Mas nem eu sabia. Ele encostou os lábios na minha bochecha. Um quase beijo. Quase crime. E então, o elevador apitou. Alguém estava vindo. Ele recuou. Rápido. Mas os olhos diziam tudo. Saímos como se nada. Mas dentro de mim, tudo gritava. Se você já se sentiu assim, comenta. Eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Ela não viu. Mas ele viu, tudo. O dia seguiu como se nada. Mas o corpo sabia. No fim da tarde, sentei para responder os e-mails. E ali estava. Uma janela aberta. Uma notificação que não era para mim. Eduardo, 20 horas, minha sala. Tranca a porta. Quero você de vestido. A mensagem piscava no monitor, endereçada a outro nome. Mas no reflexo da tela, eu vi o meu. O choque veio seco, como um tapa no peito. Não era só comigo. Nunca foi só comigo. Levantei. A respiração em chamas. As pernas trêmulas. Mas a raiva era quente. Dolorida. Cega. Desci. Fui até a sala dele. Porta entreaberta. Ouvi. Risadas. 2 taças. Um vestido sobre a poltrona. Eu vi tudo. E ele não me viu. Voltei. Sentei. Fiquei ali. Imóvel. Com as mãos fechadas e o desejo queimando em frustração. Ele me queria, mas não só a mim. Ou talvez, nunca quis. No dia seguinte, ele agiu como sempre. Sorriso leve. Palavras suaves. Um bilhete em cima da minha mesa. Jantar. Amanhã. Quero conversar. E foi ali que eu soube. Ele achava que me controlava. Mas o jogo tinha virado. Se eu abrisse o áudio que ela mandou, nada seria como antes. O restaurante era discreto. Elegante. As luzes baixas. As velas acesas. A atmosfera montada como armadilha emocional. Ele estava lá. Eduardo. Com a mesma camisa escura da primeira vez. Mas os olhos estavam diferentes. Que bom que veio. Sentei. Cruzei as pernas. O vestido vermelho deslizava pela minha pele com intenção. Mas minha intenção era outra. Vim para ouvir. Ele respirou fundo. Mexeu no copo. Tocou a borda com os dedos. Evitava meu olhar. O que aconteceu foi um erro. Disse, com a voz baixa. Um desejo fora do lugar. Mas eu não quero te perder como profissional. Fiquei em silêncio. Cada palavra dele era uma lâmina seca na pele. Eu devia ter parado antes. Peguei a taça de vinho. Dei um gole. Olhei nos olhos dele. Mas não parou. Ele engoliu em seco. Eu vi. E quantas mais você convidou para mostrar valor? Silêncio. Ele tentou sorrir. Um sorriso falho. Quase trégico. Você é diferente. Sou mesmo. Levantei devagar.
A cadeira deslizou com um som agudo. As pessoas olharam. Eu não liguei. Passei por ele. Pousei a mão em seu ombro. Abaixei. E no ouvido dele, sussurrei. Obrigada por me mostrar quem você é. Agora eu sei exatamente o que não quero. Saí. Mas o corpo ainda ardia. Em casa, tirei o vestido. Encostei na parede do banheiro. E chorei. Não por ele. Por mim. Pela mulher que eu virei. Pela mulher que eu não reconhecia mais. Porque eu quis. Eu consenti. Eu desejei tudo aquilo. Mesmo sabendo. Mesmo vendo. Eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem? Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se. Aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. Se você chegou até aqui com a respiração pesada, se o teu peito vibrou, se você leu com a mão entre as pernas, comenta agora. Leva eu também. Quero ser fodida assim. Vem me buscar. Se esse vídeo te rasgou por dentro, se você goza com palavras e não tem medo do tesão escrito, compartilha com alguém que precisa ler isso. Ou comenta. Ou continua se fingindo de puro, enquanto se masturba escondido no quarto. A escolha é tua. Mas ele sempre volta.